Início da sessão que você acompanha agora ao vivo, como sempre, direto do plenário. Vamos sentar. Antes de dar início à abertura da sua sessão, quero dar boa tarde a todos, a Sua Excelência, ministra Rosa Weber, nossa vice-presidente, a ministra Carmen Lúcia, nossa decana, ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Luiz Edson Fachin, ministro Alexandre Moraes, ministro Cássio Nunes Marques e ministro André Mendonça, que são os colegas. E agora aqui no vídeo, nosso decano do momento, ministro Ricardo Lewandowski. Vamos dar início à 10ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, com a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 9ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 6 de abril de 2022. Presidência do senhor ministro Luiz Fux, presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h28, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo objeção, eu considero aprovada a ata. Boa tarde, nosso decano, ministro Gilmar Mendes. Então, abrindo a nossa sessão, eu vou chamar o primeiro processo da pauta, que é a arguição de descumprimento do preceito fundamental 651 da relatoria da ministra Carmen Lúcia, relembrando que nós vamos cumprir integralmente a pauta ambiental. Temos uma ação para ser julgada no dia 20, mas após seguir-se-á a pauta ambiental. Então, essa arguição de descumprimento do preceito fundamental 651, ela obedece a 3 objetivos de desenvolvimento sustentável. O objetivo 15, que é a vida terrestre, o objetivo 16, paz, justiça, instituições eficazes, e o objetivo 17, que é parcerias e meios de implementação. Comunico à Sua Excelência, a ministra Carmen Lúcia, que após o seu relatório, nós teremos 4 sustentações orais, 2 por requerentes, por 15 minutos cada uma, e 2 por uma por amicus curiae e uma também por Sua Excelência, que eu saúdo agora, o Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Brandão de Aras, que também fará a sua sustentação, também receba os meus votos de boa tarde, que realize um trabalho proveitoso em nome da sua instituição. Então, ministra Carmen Lúcia, eu passo a palavra a Vossa Excelência para o relatório da DPF 651. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, ministra Rosa Weber, vice-presidente deste Supremo Tribunal Federal, senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República, senhores advogados, em especial meus cumprimentos aos que se inscreveram para acompanhar ou se manifestar neste processo, senhores da imprensa, cidadãos que nos acompanham, senhores servidores. Esta arguição de descumprimento de preceito fundamental foi ajuizada por Rede Sustentabilidade inicialmente contra o decreto presidencial 10.224, de 5 de fevereiro de 2020, que propõe-se à guisa de regulamentar a Lei 7797 de 89, que criou o Fundo Nacional de Meio Ambiente, e, por este decreto, teria sido excluída a sociedade civil do Conselho Deliberativo do Fundo. Alega-se contrariedade aos preceitos fundamentais da participação popular, artigo 1º, parágrafo único da Constituição, proibição do retrocesso institucional, do direito à igualdade. Eu, no relatório que apresentei a Vossas Excelências, fiz transcrever as normas impugnadas deste decreto 10.224.
que, como disse, é de 2020. O que o partido autor afirma é que seria, aspas, notório o esfacelamento socioambiental ocorrido desde o início de 2019, atingindo gravemente a estrutura e o funcionamento do Sistema Federal do Meio Ambiente. No plano legal, observa-se a destruição de marcos regulatórios, as instituições estariam sendo enfraquecidas, suas funções desvirtuadas. Estou fazendo a menção de uma passagem, a Procuradoria-Geral já propôs a arguição de descumprimento de preceito fundamental por violação ao direito de participação popular e na proibição de retrocesso institucional em outros casos, e o que o Rede assevera é que o Fundo Nacional de Meio Ambiente teria um conselho deliberativo de enorme importância. Este fundo, aspas, é o mais antigo fundo ambiental da América Latina e era até então, ou seja, até o advento do decreto questionado, referência pelo processo transparente e democrático na seleção de projetos. Seu conselho deliberativo era composto de 17 representantes de governo e da sociedade civil, o que garantiu o controle social na execução de recursos públicos destinados a projetos socioambientais em todo o território nacional. Presidido pelo ministro do Estado do Meio Ambiente, o conselho era composto por 9 representantes de organizações governamentais e 8 representantes da sociedade civil, dos quais 5 eram eleitos entre as organizações cadastradas no Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas, e sendo um representante por região geográfica para um período de 2 anos. Segundo o que se põe na petição inicial, haveria um déficit representativo ao se excluir, pelo decreto questionado, o caráter democrático participativo do Conselho Deliberativo do Fundo. Posteriormente ao ajuizamento, sobreveio um aditamento a esta petição e foram incluídos, então, a pedido da autora, o que eu deferi neste aditamento, além do decreto 10.224, ainda o decreto 10.223, que extinguiu o Comitê Orientador do Fundo Amazônia, e ainda o decreto 10.239, que tratava basicamente, que incluía os governadores dos estados que compõem a Amazônia Legal do fundo. E com isso, então, eles estenderam, os autores estenderam o pedido no sentido de, pelos mesmos fundamentos que tinham sido apresentados, sem nenhuma alteração, portanto, de fundamento, se analisar e se julgar também estes decretos. A Advocacia Geral da União, antes mesmo deste aditamento, se manifestou no sentido inicialmente, do não conhecimento e pelo indeferimento da medida cautelar pleiteada. A Procuradoria-Geral da República também pelo não conhecimento por ausência de cumprimento do princípio da subsidiariedade. Na petição de aditamento, como disse, os novos decretos, além daquele 10.224, o 10.239 e o 10.223 foram acrescentados, mas não havia, como eu disse, nem matéria nova, nem fundamento novo acrescentado, razão pela qual deferi o aditamento. O Movimento Nacional de Direitos Humanos foi admitido como amicus curiae, e este, senhor presidente, é o relatório resumido que encaminhei aos senhores ministros nos termos da legislação. Feito o relatório, eu convido a assumir a tribuna, pela parte requerente, Rede de Sustentabilidade, o doutor Luiz Carlos Ormai Júnior. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, excelentíssimos colegas advogados, companheiros de trincheira,
eu peço licença para cumprimentar todos os integrantes desta Suprema Corte, na pessoa da excelentíssima senhora relatora, ministra Carmen Lúcia. E peço licença também, ministra, para fazer uma sincera reverência a Vossa Excelência, que tanto nos inspira e que, sem dúvidas, deixa mais um grande marco na história deste Supremo Tribunal Federal a relatar, juntamente com a ministra Rosa, esse conjunto de ações ambientais que são tão importantes para o nosso futuro e bem como nos iluminou com o substancioso voto que Vossa Excelência prolatou nas últimas sessões e que, sem dúvida, faz parte deste momento histórico. E eu digo histórico porque, ao longo do tempo, a humanidade se deparou com momentos que são considerados verdadeiros pontos de inflexão, momentos em que somos chamados a tomar decisões que são tão fundamentais que têm o condão de influenciar o presente que nós vivemos e o futuro que tantos nós, como aqueles que virão, irão encontrar. E eu acredito verdadeiramente que estamos diante de um desses momentos. Momento esse que, infelizmente, chegamos, mas que serviu de mola propulsora para unir todos os atores sociais que são verdadeiramente do bem, que querem o melhor para a humanidade e para o meio ambiente, em torno dessa nobre causa. E, portanto, propor, dentre outras inúmeras medidas, esse conjunto de ações que hoje são julgadas. E é justamente nesse espírito que a Rede Sustentabilidade propôs essa DPF. Eu não quero acreditar, e eu acho que ninguém aqui acredita, que estamos diante de uma verdadeira panaceia, até porque os problemas ambientais, socioambientais, que nós, seres humanos, criamos e agora temos sim de enfrentar, eles são complexos demais para serem resolvidos em um julgamento de processo. Mas nós não podemos nos esquecer que toda vez que esta Corte decide uma questão, muito além de resolver um problema constitucional, ela tem o condão de orientar e direcionar todas as autoridades e poderes para o caminho correto, e me permitam, o único caminho correto possível, que é o de respeito intransigente à Constituição Federal. E o resultado disso, longe de querer parecer pretensioso, mas sim, sendo muito otimista, sendo um entusiasta da Constituição Federal e um crente inabalável do exercício de defesa da nossa Carta Política, que essa Corte tão bem desempenha, o resultado disso, não tenho dúvidas que será, como está sendo, a reafirmação do pacto intergeracional que existe entre nós e aqueles que virão. E me permitam, porque eu acho que esse momento é oportuno para a gente fazer uma breve reflexão sobre quem são aqueles, porque esses problemas que nós estamos enfrentando, eles são exclusivamente responsabilidade nossa, seres humanos, mas as consequências deles são sofridas por todos os seres vivos que habitam e dividem este planeta conosco. E me parece que já passou da hora da humanidade tomar consciência de que nós somos apenas mais uma espécie que vive na Mãe Terra. E nós devemos respeito tanto a nós próprios e àqueles que virão, como a coletividade de seres vivos que dividem essa casa. E esse pacto intergeracional, ele assume tamanha relevância que pode ser, sim, considerado um dos pilares da própria democracia. E democracia, que eu digo aqui, como muito bem nos ensina o ministro Barroso, não é uma democracia meramente formal, não é a vontade da maioria, não é um conjunto de regras para a tomada de decisões majoritárias, mas sim é também uma democracia substantiva, que exige o respeito inegociável às garantias constitucionais, em especial de minorias vulneráveis e defesa de direitos transindividuais. Infelizmente, esses decretos que estamos impugnando por meio desta DPF fazem parte de um cenário maior de erosão democrática que existe no Brasil, infelizmente, há alguns anos. E me permita, ministra Carmen, Vossa Excelência foi muito pontual ao usar o termo cupinização,
porque essa cupinização ela se utiliza de um constitucionalismo abusivo, no caso específico, um legalismo autocrático que se utiliza de decretos que inicialmente possuem uma aparência de constitucionalidade, de fins legítimos, para, na verdade, atacar e enfraquecer as instituições, em especial de defesa do meio ambiente. Mas essa Suprema Corte, por outro lado, como sempre fez, está muito atenta a este movimento. E nós vemos que foram inúmeros remédios constitucionais e de jurisdição constitucional que foram julgados nos últimos tempos a fim de frear esse ímpeto. E em que pese existam, de fato, algumas preliminares pelo não conhecimento e não cabimento dessa DPF, nós vemos que a jurisprudência que se formou recente deste Supremo Tribunal Federal é, sim, pelo cabimento de ADPF para se impugnar decretos regulamentares que violem princípios fundamentais. E é justamente isso que a rede pretende nesta ADPF. Pretende-se impor ao poder regulamentar do presidente da República, em especial de formação desses conselhos deliberativos, a observância obrigatória da Constituição. Os princípios aqui defendidos, eles têm alto valor para a nossa democracia. Estamos falando do próprio princípio da democracia, da igualdade, do retrocesso, da vedação ao retrocesso institucional e, sobretudo, de defesa do meio ambiente. Pois bem, se nós vermos o texto constitucional de maneira sistemática, lendo ele em sua totalidade, o Constituinte nos delegou uma tarefa muito importante de construir conjuntamente uma sociedade plural, fraterna, igual, solidária, baseada em democracia deliberativa, democracia participativa e cidadania ativa. E é justamente esse o espírito que deve iluminar a formação desses conselhos, desses órgãos deliberativos, e assim o era, como muito bem ficou pontuado no relatório, o caso desses conselhos. Eu cito de exemplo, porque é um exemplo emblemático, o caso do Conselho do Fundo Nacional do Meio Ambiente. Nós saímos de uma formação com 17 representantes, em que havia paridade de forças entre os indicados pela sociedade civil e o governo, para uma formação que agora tem 6 membros, todos eles exclusivamente indicados pelo governo. Então, veja-se que isso excluiu totalmente a sociedade civil desse órgão. E isso vai de encontro não, na realidade ele viola frontalmente o que ficou decidido pelo plenário desta Corte na ADPF 622, de relatoria do ministro Barroso, em que, inclusive, foi fixada a tese de que é inconstitucional a norma que, a pretexto de regulamentar, dificulta a participação da sociedade civil em conselhos deliberativos. E como também foi dito no relatório, nós estamos falando do fundo ambiental mais antigo da América Latina, que, fundado em 89, já apoiou isso ao longo de sua história, cerca de 1.500 projetos que visam, de sobremaneira, a proteção e preservação ambiental com o fim princípio de trazer uma melhora na qualidade de vida da população brasileira. E o seu conselho deliberativo, por sua vez, ele tem a função justamente de analisar esses processos, de aprová-los, de fiscalizar a sua devida execução. Mas, e aí, isso mostra para nós como esses órgãos, a título de exemplo, eles têm uma função de, sim, executar o comando do artigo 225 da Constituição Federal. E por serem órgãos deliberativos, formadores de política pública, como muito bem pontuou a ministra Rosa, na medida cautelar da DPF 623, eles devem refletir os arranjos e interações entre os diversos membros da sociedade e os entes governamentais. E, sobretudo, e acho que essa é a parte mais importante, deve ser garantida o real poder de participação e influência na formação da decisão. E essa necessidade de participação, ela não decorre de nada implícito ou de construção doutrinária. Nós vemos que o caput do artigo 225 da Constituição Federal, ele imputa o comando
que cabe não só ao poder público, mas a toda a coletividade o dever de preservar o meio ambiente. E é justamente por essas razões que nós entendemos que essas mudanças trazidas, elas constituem evidente retrocesso institucional, prejuízo à democracia e, sobretudo, prejuízo ao meio ambiente. E uma prova disso são os números. Nós vemos que, em especial no Conselho do Fundo Nacional do Meio Ambiente, em 2018 nós tivemos 15 projetos aprovados, em 2019 não tivemos nenhum, em 2020 tivemos um, e em 2021 não tivemos nenhum novamente. E o resultado disso prático qual é? Um orçamento de cerca de 40 milhões de reais anual, que poderia ser sim destinado e de maneira exemplar pela transparência e pela observância de sua finalidade para projetos de preservação e recuperação do meio ambiente, mas o que acontece, na realidade, é que esse dinheiro não é gasto, volta para a contingência do Ministério do Meio Ambiente, enquanto nós vemos, e isso foi muito falado aqui durante esses julgamentos, índices cada vez mais crescentes, alarmantes, das mais diversas formas de devastação ambiental. Senhoras ministras, senhores ministros, essa é a realidade que, infelizmente, nos encontramos. Estamos à beira do abismo. Mas ainda há esperança. E devo dizer, ministra Carmen, que o seu voto encheu meu coração de esperança e me fez lembrar que onde há amor, há esperança. E onde há esperança, sempre haverá um recomeço. E é por isso, por acreditar realmente nisso, é que, parafraseando o grande mestre Belchior, eu nos considero sujeitos de sorte, porque ainda podemos promover a mudança, ainda podemos evitar essa catástrofe. E assim, aqui peço mais uma vez licença para falar em nome da democracia, em nome da sociedade civil, em nome do meio ambiente, para dizer que o ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. E são nessas razões que, já agradecendo a atenção de vossas excelências, a Rede Sustentabilidade pugna pelo conhecimento e total provimento da presente ADPF. Obrigado. Convido agora para assumir a tribuna o advogado-geral, ministro, advogado-geral da União, doutor Bruno Bianchi. Muito boa tarde, excelentíssimo presidente, ministro Luiz Fux, excelentíssima relatora, ministra Carmen Lúcia, excelentíssima ministra Rosa Weber, excelentíssimos ministros, excelentíssimo procurador-geral da República, doutor Augusto Aras, senhoras e senhores advogados e advogadas públicos e privados, demais presentes, uma boa tarde a todos. Como já bem relatado, trata-se aqui de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental cujo objeto, em que pese o aditamento posterior, até a ministra Carmen Lúcia, eu peço aqui vênia, mas até o momento que eu havia visto, não havia qualquer petição de deferimento do aditamento da petição inicial, e também faço uma nova referência, que também o decreto relativo ao Fundo Amazônia será da relatoria de outro processo de relatoria da ministra Rosa Weber. Então, peço aqui licença para que eu trate especificamente do primeiro decreto, que é o 10.224, que, ao regulamentar a Lei 7.797 de 1989, conferiu nova estrutura administrativa ao Fundo Nacional do Meio Ambiente, o conhecido FNMA. Alega o partido requerente que teria havido um esvaziamento da representatividade dos membros relacionados à defesa do meio ambiente na composição deste Conselho Deliberativo do chamado FNMA, o que absolutamente não ocorreu, razão pela qual defendo que não houve qualquer violação aos preceitos constitucionais da democracia e da igualdade substancial, conforme passo a demonstrar de maneira mais minudente. Excelência, o citado decreto 10.224 está respaldado nos princípios da eficiência administrativa e da predominância do interesse público. Assim,
toma a liberdade de iniciar destacando o caráter regulamentar e estritamente regulamentar dessa norma, o qual foi reconhecido pelo próprio requerente, tanto em sua petição inicial como agora, na tribuna, que na tentativa de demonstrar o atendimento ao requisito da subsidiariedade para o ajuizamento da presente arguição, afirmou textualmente, e eu peço vênia para a leitura do trecho, e abro aspas, e não existe outro instrumento no âmbito da jurisdição constitucional que possibilite a impugnação de decreto ora analisado. É que se trata de ato normativo secundário, contra o qual não cabe o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade. Para chancelar essa questão, a esse respeito, eu refiro ao precedente na DPF 195, no agravo regimental em que foi relator o ministro Luiz Fux, julgado pelo Tribunal Pleno em 5/10 de 2018, portanto, precedente bastante recente. Em verdade, portanto, o que se tem aqui, excelências, é o legítimo exercício do poder regulamentar pelo presidente da República em relação à lei que criou o Fundo Nacional do Meio Ambiente. E, de fato, excelências, não se extrai da Constituição Federal nenhum aspecto compulsório quanto ao modelo de composição desse fundo. O que é certo é que a lei que o criou reconhece a atribuição do presidente da República para a sua futura regulamentação. A escolha pela regulamentação, portanto, é exclusiva de agentes públicos no Conselho Deliberativo do Fundo, não encontrando qualquer impedimento na Lei 7.797, portanto, não existe qualquer tipo de regulamentação específica, tanto na lei quanto na Constituição, que obrigue ou que vincule qualquer composição desse fundo. A lei o cria e é preciso destacar, sem determinação expressa, repito, de participação da sociedade civil. E essa opção legislativa não pode ser qualificada como alternativa violadora de preceitos constitucionais. Portanto, de fato, estamos aqui diante de competência exclusiva do presidente da República para a regulamentação de normas e também para a regulamentação por meio de decretos. Um registro importante, excelências, é que esse tema foi objeto de deliberação recente, em agosto de 2021, pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados, a qual rejeitou proposta de suspensão do decreto que citamos aqui, ratificando a nova composição do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente. Portanto, a Câmara dos Deputados, por meio de uma comissão que trata do meio ambiente e desenvolvimento sustentável, rejeitou um projeto de decreto legislativo, o projeto 28 de 2020. Obviamente, o tema ainda depende de deliberação da Comissão de Constituição e Justiça e também da Câmara dos Deputados por meio do seu plenário, mas já temos aqui um relevante indicativo para a matéria sob julgamento, já que a própria comissão específica da Câmara dos Deputados assim se manifestou. Acho importante trazer esse tema para este plenário. De todo modo, excelências, o legislador ordinário, para além disso, estabelece balizas que devem ser observadas pelos membros do Conselho Deliberativo, correspondendo a parâmetros razoáveis de representatividade e também de legitimidade para que as correspondentes destinações de recursos públicos sejam feitas. Cito como exemplo desses parâmetros legais alguns exemplos aqui, peço vênia para ser expresso. O primeiro deles, a atuação dos membros do Conselho é sempre limitada à escolha de projetos que visem ao uso racional e sustentável de recursos naturais, incluindo manutenção, melhoria ou recuperação da qualidade ambiental, no sentido de elevar a qualidade de vida da população brasileira. Outro pressuposto interessante, os programas serão periodicamente revistos, de acordo com os princípios e diretrizes da Política Nacional de Meio Ambiente, devendo ser anualmente submetidos ao Congresso Nacional. Outro pressuposto importante, a aplicação de recursos só será realizada através de órgãos federais, estaduais e municipais, ou entidades privadas com objetivos compatíveis com os objetivos do fundo, portanto, do FNMA. E, por fim, serão priorizados projetos nas áreas de unidade de conservação, pesquisa e desenvolvimento tecnológico, educação ambiental, manejo e extensão florestal, desenvolvimento institucional, controle ambiental, aproveitamento econômico racional e sustentável da flora e da fauna nativa e recuperação de áreas degradadas por acidentes ou desastres ambientais, bem como nas áreas de atuação da Amazônia Legal ou no Pantanal
mato-grossense. Isso significa, excelências, que não há que se falar em suposto malferimento de dever de proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Muito ao contrário, já que temos condicionantes expressos, ministro Fachin, e legalmente expostos que vinculam toda e qualquer deliberação do colegiado. Fica claro, portanto, excelências, que o partido requerente se insurge contra uma opção política legítima, adotada dentro da margem de conformação específica do chefe do Poder Executivo. Inclusive, excelências, importante mencionar que o caso dessa DPF, que o caso não se confunde com o caso da DPF 651, ele se distingue, que foi também tomada para plenário da DI 6121, de relatoria do ministro Marco Aurélio. Naquele caso, essa Suprema Corte, ela analisou a situação de extinção de conselhos de âmbito nacional, com a participação popular na condução de políticas públicas previsto em lei em sentido formal. Naquela presente hipótese, além de não estarmos, e nesse caso, não estamos diante de extinção de nenhum conselho, né, no presente caso, estamos diante de um conselho que foi apenas reformulado em sua conformação, retirando-se a participação da sociedade, mas por conta de uma opção política legítima do presidente da República, lembrando que a legislação e nem mesmo a Constituição prevêem a necessária participação popular neste Conselho Deliberativo. Portanto, ele é absolutamente distinto do caso específico citado da ADI 6121. Também cito aqui o caso, e ele é bastante distinto da decisão tomada da relatoria do ministro Roberto Barroso, quanto ao CONANDA, o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente. No caso do CONANDA, foi reconhecida a contrariedade à norma expressa constitucional que exige participação da população por meio de organizações representativas para formalização e para a própria conformação das políticas públicas atinentes a crianças e adolescentes, o que se extrai expressamente do artigo 227, caput, e parágrafo 7º, e também do artigo 204, 2, todos da Constituição Federal. E também se reconheceu a violação à legalidade, diante de também previsão expressa da Lei 8.242, de 1991, pelo seu artigo 3º, que assegura a paridade da representação do poder público e da sociedade civil no CONANDA. Ou seja, ambas as situações, excelências, são diversas desta situação do FNMA, cuja Constituição e a legislação de regência, como já dito, não mencionam detalhadamente ou não mencionam detalhes sobre a sua composição, mas, ao contrário, deixam tal ponto a discricionariedade regulamentar do chefe do Poder Executivo. Ademais, excelência, é importante registrar que o fundo ele é composto por recursos orçamentários da União, por dotações, por doações, rendimentos de patrimônio, além de outros recursos destinados por lei. Em nenhum momento há referência expressa a recursos de estados e recursos municipais. Assim, a nova composição do Conselho não implica qualquer interferência em recursos financeiros de outros entes federados. Também não implica a exclusão da aplicação desses recursos a estados e municípios, que continuarão necessariamente a receber os incentivos do fundo através de seus órgãos públicos, de acordo com os termos expressos e da determinação do artigo 3º da Lei 7.797. O que se vê, portanto, excelências, é que o partido requerente se insurge contra a ação política legitimamente adotada dentro da margem de conformação normativa do chefe do Poder Executivo, no intuito de atender ao interesse público. As alterações implementadas, portanto, por meio do Decreto 10.224, primam pela eficiência no exercício da função pública, na medida em que proporcionam ao poder público produzir mais com menos recursos, sem descurar da importância das políticas públicas afetas ao FNMA. E aqui eu exemplifico. E a esse respeito, eu destaco que após o advento da nova conformação, da nova composição do Fundo do Meio Ambiente, por meio do decreto 10.223 aqui comentado, foi executado 100% das dotações orçamentárias dos exercícios de 2020 e 2021. Todos os recursos disponíveis foram legitimamente empenhados e a destinação dos investimentos no período foi para o segmento da qualidade ambiental
urbana, ministra Carmen Lúcia, especificamente no setor de resíduos sólidos. Os orçamentos de 2020 e 2021 foram aproximadamente 4 milhões no conjunto, e a previsão para 2022 é 2,5 milhões de reais para o orçamento, repito, do ano de 2022, e após a nova conformação do fundo, todos os valores foram executados, repito, e devidamente empenhados. Importante reiterar ainda, excelências, a alegação trazida no âmbito da DPF 760, que eu trouxe em minha sustentação, e também da ADO número 54, enfatizando que o tipo de pretensão processual formulado nessas ações buscam, na verdade, uma substituição, na minha ótica, ilegítima, do ente responsável pela execução das políticas públicas. E a procedência, excelências, de pretensões como essas, inevitavelmente resultaria em grande abalo para o postulado da separação de poderes, pois geraria uma intervenção judicial sobre um horizonte de competências governamentais absolutamente amplo, esvaziando, repito, em minha ótica, em muito, a atuação legítima do Poder Executivo e, nesse caso concreto, inclusive, esvaziando a competência privativa do Presidente da República para a regulamentação de leis, que a gente pode encontrar de maneira expressa no artigo 84, inciso 4º e inciso 6º da Constituição Federal. Portanto, reitero que as ações de controle concentrado como essas formulam pretensões que são manifestamente limitativas e, por que não dizer, repito, substitutivas da própria atuação administrativa, com o que, definitivamente, uma vez mais, eu não posso concordar. E encerro, excelências, citando o trecho do voto proferido no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 5.062, de relatoria do ministro Luiz Fux. Abro aspas. Em uma democracia, a Constituição é o documento fundante, mas não exauriente do Estado. Isso significa que a resposta para a maioria dos dilemas sociais, embora balizada, não está predefinida na lei maior. Cabe a cada geração, através de seus representantes eleitos, disciplinar com significativa margem de conformação os conflitos intersubjetivos. Nesses cenários, toda inflação semântica dos enunciados constitucionais implica supressão do espaço de escolha das maiorias eleitas. Ante todo exposto, excelências, e agradecendo uma vez mais a atenção de vossas excelências, e uma vez mais pedindo vênia à ministra Carmen Lúcia, obviamente que eu posso ter me confundido e peço vênia aqui, mas até o momento em que eu fiz a minha última verificação não havia o deferimento, mas também teremos a oportunidade de ser muito claros aqui, e eu terei a oportunidade de uma vez mais acessar essa tribuna para falar da ADO que trata do Fundo Amazônia. Então eu peço aqui, manifesto-me pelo não conhecimento e, no mérito, pela improcedência total dos pedidos formulados. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Bruno Bianco, que falou pela Advocacia Geral da União. E agora convido o doutor Carlos Nicodemos Oliveira e Silva, que falará pelo Amicus Curiae Movimento Nacional de Direitos Humanos e que está por videoconferência. Excelentíssimo senhor presidente ministro Luiz Fux, excelentíssimo procurador-geral do Ministério Público Federal, excelentíssima senhora ministra relatora, doutora Carmen Lúcia, excelentíssimos senhores ministros, ministras, meus colegas advogados, saudando aqui em especial o doutor Luiz Omai, que me antecedeu na condição de requerente, autor desta DPF 651, serventuários, senhoras e senhores. Cabe-me inicialmente apresentar os motivos que nos traz aqui enquanto uma organização da sociedade civil que tem, na sua história de 40 anos de serviços prestados à democracia do Brasil, desenvolvido uma experiência bastante significativa naquilo que se denomina como democracia participativa. A organização que aqui represento já esteve em vários conselhos de direitos, desde o processo de redemocratização do Estado brasileiro em 1988, tomando aí como referência a nossa Carta Política Constitucional, e sinto-me muito à vontade de trazer aqui uma contribuição a esta corte, na condição de amigo dela, no que diz respeito a este capítulo, ao capítulo do meio ambiente, ao capítulo do Conselho Nacional de Meio Ambiente, e o que se
instituiu a título de uma decisão autocrata, vazia de legitimidade e que retira da sociedade civil a participação efetiva no desenvolvimento de políticas públicas que podem e devem contribuir para o desenvolvimento do meio ambiente. Gostaria inicialmente de ressaltar a questão preliminar no que diz respeito à admissibilidade desta DPF, no que tange ao enfrentamento aos decretos aqui colocados, como o 10.239 e o 10.223, que foi apresentado através de um aditamento. Em relação a eles, no que pese os argumentos trazidos pelo douto representante da Advocacia Geral da União, nós temos precedentes consolidados nesta Corte Constitucional no que se refere à função, no que se refere à missão desta ação quanto ao controle concentrado de constitucionalidade no que diz respeito a esses decretos. Permita-me trazer as considerações do eminente ministro Luiz Barroso, que junto às ADPFs 900, 898, trouxe a seguinte consideração: admito as arguições de descumprimento de preceito fundamental. Os requerentes demonstraram a presença de ato do poder público alegadamente violador dos preceitos fundamentais, consistentes no direito à saúde, à vida, à segurança, no meio ambiente do trabalho. Comprovaram, igualmente, a subsidiariedade da ação, uma vez que não cabe ação direta de inconstitucionalidade contra ato infralegal e que há efetiva necessidade de uma decisão com efeitos vinculantes e gerais, de modo a pôr fim à controvérsia sobre a validade da portaria MPTS. E é nesse sentido que trazemos aqui a consideração no que diz respeito ao conhecimento desta arguição, ao conhecimento desta ação, porque ela cumpre efetivamente um papel não só normativo, institucional, de controle, mas também um papel político de preservação daquilo que se tem enquanto a chamada política de meio ambiente. Pouparia-vos de várias considerações do que diz respeito às nossas normas internas do Estado brasileiro e queria fazer aqui uma saudação, especialmente ao Conselho Nacional de Justiça, no que diz respeito à Recomendação 123, que nos deixou a orientação de exercermos o controle de convencionalidade nas nossas decisões, nas decisões das cortes, dos tribunais, de modo que possamos efetivamente fazer um debate daquilo que nos interessa, que é a essência dos direitos humanos nas decisões proferidas por todos os tribunais e cortes. E é nesse sentido que gostaria de trazer aqui a recomendação da ONU, que trata sobre esta questão, que trata sobre a participação da sociedade civil, a saber, o Comitê de Direitos Humanos da ONU, no comentário geral 25, discorre que é preciso e necessário, no pacto estabelecido em relação aos Estados-partes quanto à questão da participação dos cidadãos, para que possam usufruir de direitos protegidos pelo Pacto de Direitos Civis e Políticos. Direitos esses que são necessários e indispensáveis, estão intrinsecamente colocados no que diz respeito à chamada dignidade da pessoa humana. Também gostaria de destacar sobre a batuta da recomendação 123 do Conselho Nacional de Justiça, do que preconiza o artigo 25 do Pacto de Direitos Civis e Políticos. Diz ele: todo cidadão terá o direito e a possibilidade, sem qualquer das formas de discriminação mencionadas no artigo 2 e sem restrições infundadas, de participar da condução dos assuntos políticos diretamente ou por meio de representantes livremente escolhidos, de votar e de ser eleito nas eleições periódicas, autênticas, realizadas por sufrágio universal, e de ter acesso, condições gerais de igualdade às funções públicas de seu país. Não é possível entender, à luz de um controle de convencionalidade no que tange aos tratados internacionais, que decretos eivados de legitimidade e de legalidade, quando se estabelece um controle concentrado de constitucionalidade, que estabeleceram
o afastamento da sociedade civil, da participação do Conselho Nacional de Meio Ambiente, instituindo este conselho, e aí, se me permita, com toda a reserva da palavra, numa perspectiva altamente autocrata, instituiu esse conselho com os seguintes membros: Ministério de Estado de Meio Ambiente, representantes da Casa Civil, ministro da Economia, ministro do Meio Ambiente, do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis e o Instituto Chico Mendes de Conservação à Biodiversidade. A sociedade civil foi extraída desse processo de participação. E aí nos cabe trazer aqui as considerações do professor José Geraldo, da UNB, no que diz respeito à chamada democracia participativa nos espaços do Conselho. Não falamos somente de números e representações institucionais. Falamos de essência dessa representação. É uma democracia participativa qualitativa, que se impõe numa perspectiva de trazer na pluralidade a recomendação daquilo que é e que já foi dito aqui, quanto ao artigo 25 do Pacto de Direitos Civis e Políticos, no que diz respeito ao comentário geral 25 da ONU. E é nesse sentido que trazemos aqui a consideração, sim, está anêmica de legitimidade e de legalidade estão os decretos aqui apresentados e que estão sendo enfrentados. À luz daquilo que se chama de controle de convencionalidade, não há nenhum alinhamento com o chamado Estado Democrático de Direito e não há ali colocado uma possibilidade de se assegurar a chamada participação da sociedade. Importante dizer também, no que tange a participação de outros espaços dados nesse Conselho, por exemplo, à luz do Pacto Federativo, o que trouxe ou encaminhou o Decreto 10.239 de 2020, quando disse que a composição do Conselho Nacional da Amazônia Legal excluiu a participação dos governadores da região da Amazônia Legal. Fica evidente que o que se pretende aqui é se estabelecer uma autocracia no qual se há um alinhamento governamental e se retira, mesmo sob a luz do chamado Pacto Federativo, no que tange a cooperação dos poderes ali colocados pelas suas unidades, que se tira da sociedade civil a efetiva participação para uma democracia. Retornando à questão no que diz respeito à importância desta corte se posicionar, gostaria de pegar emprestada a expressão dada ou trazida pela eminente relatora ministra Carmen Lúcia, no que diz respeito à chamada cupinização, né, do meio ambiente. Nós estamos aqui falando, talvez, não da cupinização da democracia, mas a ratização da democracia, porque nós testemunhamos nos últimos 3 anos os conselhos de direitos desse país serem jogados num porão da autocracia, num porão e ali lançados à sorte para que a sociedade civil não pudesse cumprir o seu papel fundamental do chamado controle social. E gostaria de terminar dizendo que esta arguição, este debate, o que se enfrenta neste julgamento, está intrinsecamente ligado a uma agenda instituída já desde 2018. Nós estamos há 3 anos enfrentando um desmonte da política de participação social, das organizações da sociedade civil, dos cidadãos, do chamado controle social das políticas públicas. Isso se instituiu no país e tem sido objeto de vários conselhos, não à toa. Trabalhamos nesse julgamento vários precedentes de outros conselhos. Aqui vimos mencionar o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, como também estamos vendo aqui o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Não à toa, eu gostaria de trazer, e encerrando a minha contribuição como amigo desta corte, sinalizando, sim, pelo conhecimento no que tange a viabilidade desse controle concentrado de constitucionalidade, em razão de ser esse o único caminho para tal, pedindo a procedência, mas trazer a informação que me foi dada há 20 minutos atrás,
que no dia de hoje, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, do qual a organização que aqui represento é membro efetivo, faz parte desse conselho, se ausentou de uma assembleia, da reunião número 58, em razão das ações de inviabilização de participação da sociedade civil nesse conselho. Ou seja, estamos falando de mais um capítulo. Naturalmente, este conselho também será objeto da apreciação de Vossas Excelências no que diz respeito ao atravessamento quanto à participação da sociedade civil. No dia de hoje, o Conselho Nacional de Direitos Humanos também teve um atravessamento daquilo que se instituiu como uma autocracia em relação aos chamados Conselhos de Direitos. E é mais um capítulo. E é nesse sentido que terminamos levantando a questão da necessidade do sistema de freios e contrapesos funcionar para, no controle de constitucionalidade concentrado, a partir desta decisão, se estabelecer como elemento-chave a devolução da participação da sociedade civil, julgando-se procedente os pedidos formulados pelo requerente. São as minhas considerações, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Carlos Nicodemos, que falou como amigo escúria do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Passo a palavra agora a Sua Excelência, Procurador-Geral da República, doutor Augusto Brandão de Aras, para a sua sustentação. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal. Cumprimento a excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, vice-presidente. Cumprimento a senhora ministra Carmen Lúcia, relatora. Cumprimento os senhores ministros, o senhor ministro advogado da AGU, Bruno Bianco, os senhores advogados privados que estiveram na tribuna, e cumprimento a todas e a todos os brasileiros que nos acompanham nessa tarde. Senhor presidente, trata-se de uma DPF com pleito de medida cautelar proposta com o objetivo de que se declare inconstitucionalidade do decreto presidencial 10.224 de 2020, que ao regulamentar a Lei 7.797 de 89, conferiu nova estrutura administrativa ao Fundo Nacional do Meio Ambiente, o FNMA. Sustenta o partido requerente que o decreto impugnado eliminou a participação de representantes da sociedade civil do Conselho Deliberativo do referido fundo e que, segundo alegado na exordial, violaria os preceitos fundamentais consubstanciados nos princípios da participação popular direta, na proibição do retrocesso institucional, no direito à igualdade e no direito à proteção do meio ambiente, além de ir em sentido contrário a diversos tratados internacionais de que o Brasil é signatário. Argumenta-se ainda que o decreto impugnado retirou da composição do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional 5 representantes de ONGs ambientalistas regionais e que tal alteração, segundo o partido autor, alega, importaria em violação ao Pacto Federativo, pois afastaria dos entes descentralizados a possibilidade de participação em decisões estratégicas sobre a proteção do meio ambiente. O Fundo Nacional do Meio Ambiente, criado por lei, com o objetivo de desenvolver os projetos que visem o uso racional de recursos naturais, incluindo a manutenção, melhoria ou recuperação da qualidade ambiental, no sentido de elevar a qualidade de vida da população brasileira, foi criado com este objetivo. As modificações elencadas na peça exordial contra a respectiva subsistência se volta à alegação de inconstitucionalidade do ato normativo impugnado, dizem respeito à supressão de integrantes da sociedade civil na composição do Conselho Deliberativo, bem como de membros de organizações não governamentais ambientalistas, representantes de cada região geográfica do país. A Constituição estabelece competir privativamente ao presidente da República exercer a direção superior da administração federal, cabendo-lhe dispor, mediante decreto, sobre sua organização e funcionamento. Essa prerrogativa foi conferida pelo Constituinte originário para que o presidente da República, que é chefe do Poder Executivo, pudesse ter a liberdade de escolher, de acordo com seu juízo discricionário, em atendimento ao princípio da eficiência no exercício da função pública, dentro das balizas constitucionais e legais
estabelecendo a organização administrativa que melhor atenda ao interesse público, adequando ao seu plano de governo. O decreto questionado de 2020 insere-se no contexto da reorganização administrativa e suas alterações, promovidas na composição do Conselho Deliberativo, situam-se dentro da margem de discricionariedade do chefe do Poder Executivo. A Constituição Federal não impõe modelo para sua conformação e a Lei 7.797 de 89, que criou o fundo, reconhece a atribuição da Presidência da República para a sua regulamentação. É o que se vê do artigo 6º, de forma que o ato normativo questionado não se apresenta data vênia, eivado de inconstitucionalidade. Convém ressaltar que os princípios constitucionais invocados, como todos os demais, são dotados de eficácia normativa, mas despidos à diferença do que sucede com as regras de densidade normativa suficiente a estabelecer diretamente hipóteses normativas precisas. Recordando a doutrina de Emílio Betti, que ressaltava a potencialidade normativa dos princípios, fazendo referência à sua excedência de conteúdo deontológico ou axiológico, Gustavo Zagrebelsky define-os como normas sem fatispécie, dotados de prescrição genérica, ressaltando que a determinação acerca da ação ou a decisão específica não é, desde já, integralmente contida no princípio, mas exige a participação, ou seja, uma ação participante de quem é chamado a fazê-la valer na prática. A definição de quem é chamado a fazer valer os princípios não exclui a definição dos espaços institucionais demarcados pelas normas de competência. Nem o Poder Judiciário, data vênia, poderia, quando provocado, olvidar a ampla zona de discricionariedade que preside a organização administrativa e cujos marcos foram aviados pela Constituição. Em si, cuidando de organização da estrutura do Poder Executivo, dispõe o referido artigo 86, inciso 6 da Constituição, que é da competência privativa do Presidente da República o dispor, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da administração pública federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. A lei que criou o Fundo Nacional do Meio Ambiente, que não foi impugnada na presente ação, não impugna nem se dirige à imposição de exigências atinentes à membresia ou à composição de seu Conselho Deliberativo. Tampouco faz ou fez a Constituição da República. Não se pode, mercê do apelo às normas, princípios, que não definem, não suprimem a decisão política na matéria, nulificar reestruturações administrativas, transformando o Poder Judiciário em gestor de arranjos orgânicos situados na estrutura do funcionamento de outro poder ou órgão constitucional autônomo. Advirta-se contra os riscos sistêmicos de uma postura hermenêutica que recorra à suposta objetividade de princípios constitucionais, como se eles apontassem numa única direção, enquanto, ao contrário, têm fatispécie aberta e o seu próprio grau de indeterminação, sendo afeiçoados a composições plurimas, a harmonizações variadas por obra, prioritariamente da lei, resultante do exercício legítimo dos direitos da representação política conferidos pelo voto popular. Quanto ao presente caso, impõe-se ter presente que a alteração da forma de composição do Conselho Deliberativo não encontra restrição ou imposição constitucional legal. A atuação democrática do Conselho, estruturado por ato da autoridade competente, é o que se presume, e a sua composição não pode ser congelada pela simples invocação do princípio de vedação ao retrocesso. A invocação conjunta de multifários importantes valores constitucionais, associadas à indevida presunção de má-fé, não há de resultar no desmantelamento de um dos predicados essenciais da noção clássica da Constituição, como a Carta das Competências. A Constituição versa sobre direitos e valores constitucionais da maior envergadura, mas não descura igualmente da definição de espaços institucionais inconfundíveis, demarcando zonas de autonomia insusceptíveis de esbulhos, como tensionado na petição inicial. Além disso, a Lei de Criação do Fundo Nacional traça as diretrizes que deverão ser seguidas
pelo Conselho Deliberativo, impondo parâmetros razoáveis de representatividade e legitimidade às destinações de recursos públicos, tais como os objetivos a serem buscados nos projetos que terão aplicações prioritárias de recursos financeiros. Nesse passo, convém traçar 2 discrímenes. Primeiramente, a questão sobre julgamento difere daquela objeto da ADI 6.121, em que esta Suprema Corte analisou a extinção de conselho de âmbito nacional com a participação popular na condução de políticas públicas, previsto em lei em sentido formal. Aqui, além de não estarmos diante da extinção de colegiado, a requerente insurge-se contra a alteração de composição do Conselho Deliberativo de fundo de natureza contábil e financeira. O objeto da presente arguição também se distingue daquela que anima os autos da DPF 622, em que esta Corte reconheceu contrariedade à norma constitucional expressa que exige a participação da população, através de organizações representativas para a formulação de políticas públicas para crianças e adolescentes, bem como a violação à legalidade, diante da previsão constante daquela lei ali discutida, 8.242 de 91, que assegura paridade na representação do poder público e da sociedade civil no CONANDA. Em relação ao Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente, como explanado, não há regra constitucional legal que impunha a participação de sociedades civis e, no particular, de ONGs regionais. Também há de se ressaltar que, antes disso, sequer houve alegação ou mesmo a participação de entes federativos para que houvesse, com a retirada desses entes federativos, a violação ao Pacto Federativo. Não há de se levar em conta a data vênia a arguição de violação a esta cláusula pétrea. Também não há de se prosperar a alegação de que a alteração promovida pelo decreto impugnado ofenderia o Pacto Federativo em razão de terem sido retirados os 5 assentos, como dito agora. Eram pessoas jurídicas de direito privado que não compõem a estrutura orgânica de nenhum ente integrante da estrutura federativa brasileira. A nova composição não implica interferência na transferência de recursos do fundo, compostos de recursos da União, doações, rendimentos de patrimônio e outros destinados por lei. O Ministério Público, com seu dever de atuar contramajoritariamente, com base na Constituição e nas leis, nem por isso deixa de ser democrático. Tem, por definição constitucional, a função de alimentar, a função de promover não somente a justiça, mas de defender a democracia. Tudo isso no universo das competências estabelecidas na lei maior. E, por definição, compete-lhe a defesa, concomitantemente da ordem jurídica e do regime democrático, não podendo separar na sua atuação o que a Constituição uniu. O Ministério Público se posiciona em conformidade com direitos fundamentais. Como se tem dito, se de um lado o espaço dos direitos restringe inexoravelmente o espaço da decisão democrática, de outro, claramente, não o anula. Finalmente, senhor presidente, depois de ouvir os discursos, as falas da tribuna, fica a sensação a este Procurador-Geral da República que a democracia participativa é aquela que conjuga representação democrática no Congresso Nacional e nas casas legislativas, assim como na eleição de um chefe de poder executivo. Mas que a democracia direta, ela ocorre não só pelos meios que a Constituição prevê, ou seja, plebiscito, referendo, iniciativa popular, mas também em quase uma dúzia de normas constitucionais que prevêem paridade da sociedade em órgãos de representação colegiada, mas também em leis ordinárias que assim o estabelecem. Não parece data vênia ser o caso dos autos, não parece ser data vênia o caso desta DPF, em que os representantes do colegiado, deste Fundo Nacional do Meio Ambiente, foi, por força de lei, entregue e confiado à competência do Poder Executivo para dispor sobre a sua composição. Ademais, é importante registrar que temos que ter certas cautelas, não no particular,
com os Amit Curia, que vem a essa casa, representando ONGs ambientalistas, mas não é despiciendo lembrar que há 5 anos, no levantamento feito pela imprensa e por órgãos oficiais, havia nesse país 3.300 ONGs conhecidas, 3.000 na Amazônia, 300 para o resto do Brasil. Este fato nos impõe uma certa cautela para que os interesses nacionais, para que a soberania nacional, para que a soberania popular seja, numa democracia substantiva que tanto desejamos, preservada, garantida e defendida por toda a sociedade e pelo Estado através das suas instituições. O Ministério Público, nesta sentada de julgamento, manifesta-se, pois, pelo não conhecimento dessa DPF, se conhecida pela sua improcedência, em razão dos argumentos aqui expostos. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros. Muito obrigado, Sua Excelência, Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, e passo a palavra, então, agora para o voto para a Sua Excelência, ministra Carmen Lúcia. Obrigada, senhor presidente. Agradeço os senhores advogados, especialmente os que assomaram à tribuna, o senhor Procurador-Geral da República, senhores ministros. Como eu disse, essa arguição de descumprimento de preceito fundamental foi proposta inicialmente adotando-se como objeto princípio o decreto 10.224, que estabelece, exclui a sociedade civil do Conselho Deliberativo. Ele muda este Conselho e exclui os representantes da sociedade civil, afirmando-se que estaria regulamentando a Lei 7.797. E houve, alguns meses depois, mas bem antes desta sessão, requerimento de aditamento da petição inicial para incluir ainda o decreto 10.239, que afastou os governadores do Conselho Nacional da Amazônia Legal, governadores que compunham, que são chefes do Poder Executivo dos estados que compõem a Amazônia Legal e que compunham aquele conselho, e também o decreto 10.223, que extinguiu o Comitê Orientador do Fundo Amazônia, mirando exatamente a participação da sociedade civil. Quanto ao aditamento, eu estou propondo a este colegiado o seu acatamento, e eu trabalhei no sentido do voto, não apenas do objeto inicialmente fixado, mas também de admitir este aditamento, porque no pedido formulado, o partido autor afirma expressamente que os mesmos fundamentos expostos na presente ação são aplicáveis, sobretudo quanto à violação do Pacto Federativo e aos critérios de precaução ambiental, e que o órgão colegiado que deveria balizar as decisões tomadas pelo Fundo Amazônia foi extinto, o que também importa, extinção da participação social e federativa na tomada de decisões concernentes à questão ambiental amazônica, que importa ao mundo inteiro. Trago o deferimento desse aditamento e vou cuidar dos 3 pontos no voto, porque, lembrando-me da minha experiência anterior de advogada, argumentando, se o colegiado entender por decotar e manter-se no objeto inicial da ação, o voto não se altera em nada, porque os fundamentos são os mesmos, a situação é a mesma, o quadro apresentado é o mesmo. E este Supremo Tribunal Federal tem adotado que, em razão do princípio da duração razoável do processo, nos casos a inclusão de nova impugnação, dispense a requisição de novas informações, o que é o caso porque foi cuidar da matéria, ainda que não especificamente quanto a esses, e não prejudique no núcleo central da ação, como se tem, por exemplo, numa decisão em agravo regimental na ação direta 4.265, relatada pelo ministro Alexandre, cogitando-se do inverso, e ainda do ministro Barroso, na ação direta de inconstitucionalidade 1926, em que é expresso, Sua Excelência afirma, a inclusão de nova impugnação é possível quando dispensa a requisição de novas informações e manifestações e não prejudique o cerne da ação. Entendi que, neste caso, não prejudicaria,
Mas, como disse, independente, eu estou acolhendo o aditamento, mas independente da conclusão neste julgamento quanto a este ponto específico, o meu voto em nada se altera se o colegiado concluir no sentido do contingenciamento do objeto apenas ao decreto 10.224. Os fundamentos são os mesmos, a situação é a mesma, tanto que acabamos de ouvir as sustentações orais, incluída do Procurador-Geral, que se refere especificamente à participação popular e ao Pacto Federativo, que é exatamente a exposição feita. Então, eu vou fazer a leitura do voto, a exposição do voto, no sentido completo, e qualquer eventual contingenciamento do objeto por este colegiado está contido no meu voto e não se altera em nada e não precisarei de retornar a este ponto. Quanto ao cabimento da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, objeto também tanto das manifestações dos órgãos do Poder Executivo, das entidades e do Procurador-Geral, no sentido de que a ofensa seria reflexa, eu estou adotando como fundamento e conclusão a que cheguei, no sentido de que seria cabível, porque estão cumprindo, mas eu entendo possível até mesmo ser recebida como ação direta de inconstitucionalidade, porque o cotejo é posto em relação dos decretos, em relação à Constituição, e há um desbordamento do presidente da República, que ao afastar a sociedade civil e os governadores, de toda sorte, teria um confronto de inconstitucionalidade. O questionamento é do decreto com relação à própria Constituição, o que sinaliza que não estamos aqui a verificar a legalidade ou a infraconstitucionalidade no sentido de cotejo com a lei e, por reflexo, a Constituição. Mas não, o que se afirma é exatamente que haveria aqui um desbordamento da atuação, porque se estaria descumprindo princípios e preceitos constitucionais. Como eu disse, inicialmente foi posto como objeto específico o decreto 10.224, pelo qual se excluíram os representantes da sociedade civil, inicialmente eram 8 representantes da sociedade civil, com representação, respeitando-se a situação geográfica dos estados da federação e a exclusividade da composição por representantes de órgãos e entidades estatais. Então, eu estou inicialmente acolhendo e vou fazer o voto em relação aos 3 decretos, como disse, o fundamento é o mesmo, e eventual decote feito pelo plenário com relação a este objeto, mantendo-se apenas quanto ao primeiro deles, ao 10.224, não se altera em nada o meu voto, porque permanece isto relativamente a este decreto. E estou recebendo como ação direta de inconstitucionalidade, em que pese, mesmo que fosse a arguição de descumprimento de preceito fundamental, estão cumpridos os requisitos, incluído aí o do atendimento ao requisito da subsidiariedade, porque se excluir a ação direta, não haveria outra alternativa senão a arguição para o questionamento formulado. O nobre advogado e muito combatente e talentoso advogado-geral da União, alerta, eu gostaria de responder que em junho do ano passado, ao se ter esta matéria levada à comissão da Câmara, no sentido de que seria conveniente haver um decreto legislativo que afastasse este decreto 10.224 para restabelecer a representação da sociedade civil, o que não foi aceito naquele momento, não altera nem firma em nada a jurisdição constitucional, porque o juízo aqui é um juízo de validade constitucional e estritamente técnico-jurídico, e o juízo formulado pela Câmara, no caso, por uma comissão da Câmara, refere-se a um juízo de conveniência e oportunidade relativamente a um determinado decreto exarado pelo presidente da República. Neste caso, como afirmei, o processo está instruído com as informações dos órgãos, com as manifestações da Advocacia Geral e da Procuradoria Geral quanto aos pedidos formulados e, por isso, estou propondo até mesmo a conversão do julgamento de cautelar direto em mérito neste caso.
Quanto ao decreto 10.224, que, como disse, inicialmente era o objeto da ação que foi da petição que foi aditada, o que se afirma é que este decreto teria, aspas, eliminado completamente do FNMA, Fundo Nacional de Meio Ambiente, a participação de representantes da sociedade civil que atua na área ambiental, o que resulta em profunda disparidade representativa em relação aos demais setores sociais representados. Essa alteração no funcionamento causaria lesão aos preceitos fundamentais da participação popular, nos termos da Constituição, proibição do retrocesso institucional, enfim, a competência do presidente da República não é posta em questão, por óbvio, que exerce a direção superior da Administração Pública Federal, nos termos do artigo 84, também lembrado, mais uma vez, da tribuna. O Fundo Nacional do Meio Ambiente, que foi criado pela Lei 7.797, em 89, foi objeto de outras regulamentações, ele integra a estrutura do Ministério do Meio Ambiente e tem por objetivo contribuir como agente financiador para a implementação da Política Nacional do Meio Ambiente. Por isso é que o acréscimo do decreto 10.223, que afasta, que extingue o comitê, tem uma ligação direta com este ponto, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, da qual aquele fundo também atua no sentido de contribuir para a implementação das políticas públicas. O Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente, questionado neste decreto, é um órgão colegiado que tem entre as suas atribuições estabelecer prioridades e diretrizes para a atuação do fundo. E é uma instância final decisória competindo apreciar e decidir sobre os projetos apresentados. O Conselho Deliberativo é presidido pelo ministro de Estado do Meio Ambiente e antes, como eu disse, composto de 17 integrantes, 9 representantes de órgãos ou entidades governamentais e 8 da sociedade civil. Destes 8, 5 eram eleitos entre as organizações cadastradas no Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas, que ainda hoje continua com as suas atividades, sendo um representante por região geográfica, para assegurar o equilíbrio federativo. E eles seriam representantes por um período de 10 anos, eu estou transcrevendo no voto como se dava este conselho, isto que acabo de resumir. Na norma impugnada, decreto 10.224, os decretos anteriores foram revogados e altera-se a composição do Conselho Deliberativo, excluindo-se os integrantes da sociedade civil. Este Conselho agora passa a ser integrado pelo Ministro de Estado do Meio Ambiente, que preside, representantes da Casa Civil, Ministério da Economia, Ministério do Meio Ambiente, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, ICMBio, sendo que cada membro terá um suplente. Esta composição que passou a ter este Conselho. Portanto, hoje, este Conselho é composto de 5 representantes de órgãos do governo ou de entidades da administração pública. Eu faço uma referência aos outros decretos apenas, como disse, porque a argumentação é a mesma, para efeito de, se entender que se pode estender até ele, já fica feito a definição do que se cuida. No decreto 10.239, que trata do Conselho Nacional da Amazônia Legal, com competência para coordenar e acompanhar a implementação das políticas públicas relacionadas à Amazônia Legal, tem tais atribuições. No decreto anterior, que foi revogado por este, faziam parte da composição deste Conselho, além de ministros de Estado, os governadores dos estados. O decreto, ainda o decreto 10.223, em cujo que revogou em seu inciso 102 os artigos 4º e 6º do decreto 6.527, que dispõe sobre o estabelecimento do Fundo
Amazônia e o seu cuidado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento. Nestes dispositivos, a única coisa que é questionada é exatamente este comitê orientador, que é composto de, entre outras pessoas, governos estaduais e sociedade civil. Portanto, o que se põe em questão aqui é rigorosamente a mesma matéria: afastamento da sociedade civil e dos governadores destes órgãos. Eu estou assentando em meu voto, senhor presidente, senhores ministros, primeiro, que haveria afronta nestes casos ao princípio da proibição do retrocesso institucional em matéria ambiental e da sociedade civil na formulação, desenvolvimento e controle das políticas públicas ambientais. É certo que o presidente da República dispõe mesmo de poder para regulamentar e reconstituir os órgãos da administração pública federal. E não vou repetir, porque cuidei na sessão da quinta-feira passada da questão da restrição à discricionariedade dos órgãos públicos, das entidades estatais, em matéria de política pública ambiental, porque se tem objetivos, finalidades muito específicas a serem cumpridas, muitas delas determinadas constitucionalmente. Por isso é que o cotejo é feito, neste caso, dos decretos com preceitos fundamentais da Constituição. Nestes casos específicos, ênfase dada à questão da sociedade civil, na composição do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente, especificamente cuidado no decreto 10.224, como no Conselho Nacional da Amazônia, que excluiu os governadores, como no Comitê Orientador do Fundo Amazônia, os membros, os representantes da sociedade civil e dos governadores foram afastados. Nestas normas, portanto, se tem tanto a eliminação da participação da sociedade civil quanto dos governadores, no caso especificamente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, o afastamento de governadores dos estados integrantes da Amazônia Legal, na formulação de propostas, decisões e controle da execução de políticas públicas em matéria ambiental. E aqui eu faço uma referência no voto à circunstância de que a democracia, como está posta na Constituição brasileira, não é nem formal, nem acanhada ao cuidar da cidadania e da cidadania em matéria ambiental. Nem poderia ser diferente, porque a participação popular nos processos decisórios em matéria ambiental, para centrar no que é posto nesta ação, é fixada também em ajustes e compromissos firmados internacionalmente pelo Brasil. Por exemplo, se tem no princípio 10 da Declaração do Rio de 1992, que a melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar a participação no nível apropriado de todos os cidadãos interessados. No nível nacional, o cidadão terá acesso às informações relativas ao meio ambiente e a oportunidade de participar dos processos decisórios. Os estados irão facilitar e estimular a conscientização e a participação popular, colocando as informações à disposição de todos e permitindo, portanto, esta participação. Também anotei no voto que expus na ADPF 760 que há um conjunto de fundamentos na base de toda a formulação constitucional e de direito internacional a que se ajustou o Brasil, a que se comprometeu o Brasil, que seria deferência à ciência, participação popular efetiva e eficaz e cooperação internacional, até mesmo para efeito de cooperação com recursos financeiros. Isto leva, por exemplo, ao que o autor apresenta, da necessidade de se ter o cumprimento desta participação, porque isso é uma condicionante, por exemplo, no Comitê Orientador do Fundo da Amazônia, para que haja a possibilidade de se ter o acesso e o recebimento de recursos. Este é um dado internacional, não é constitucional só, em documentos que foram aceitos pelo Brasil, alguns já entronizados, no nosso caso, e em outros, como estou mencionando
No plano internacional, nós temos documentos que não são assinados pelo Brasil, mas que eu transcrevi apenas para efeito de demonstração que é uma tendência internacional, e também os documentos internacionais que eu já fiz referência antes, em que o Brasil se compromete a dar este acesso e que foi obtido mesmo com aquela primeira decisão de acolhimento de representantes da sociedade civil, que agora retrocede no sentido de impedir. No artigo 225 da Constituição, que se dispõe sobre o meio ambiente ecologicamente equilibrado, se transcreve-se ser bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, e a sua defesa e preservação há de ser atendida pelo poder público e pela coletividade. Ora, só se tem responsabilidade desta coletividade na medida em que ela pode participar da formulação, execução e controle das políticas públicas ambientais. E por isso mesmo é que a Constituição tem o cuidado de estabelecer como um dever, no inciso 6 do parágrafo 1º do artigo 225, o dever do poder público de promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Isto tudo é que leva rigorosamente a este cuidado. As medidas de proteção ambiental são no sentido de acolher a sociedade civil. Estou citando, por exemplo, lição do professor Ingo Sarlet, de que a abertura ambiental, no sentido de que os indivíduos possam obter e participar das questões relativas à defesa e proteção do ambiente, notadamente no âmbito dos procedimentos administrativos e, portanto, com a participação efetiva, se dá para cumprimento dos preceitos fundamentais da Constituição. A eliminação da presença suficiente de representantes da sociedade civil na composição de órgãos ambientais exclui a coletividade da atuação cívica dessas políticas adotadas, confere ao Poder Executivo o controle exclusivo de suas decisões, neutralizando-se o caráter plural, crítico e diversificado da formulação, desempenho e controle social, que, por definição constitucional, caracterizaria a condução dos trabalhos e políticas públicas nesta matéria específica do meio ambiente. Como eu disse, esta participação é uma derivação do princípio da participação popular nas instâncias de poder, com fundamento no Estado democrático de direito. Este princípio, em matéria ambiental, é acentuado, até por ser de responsabilidade social e estatal, a garantia do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Eu observo, e apenas como uma observação alatre, mas que serve para demonstrar que a participação popular vem sendo mesmo reduzida para a edição de decretos previdenciais em muitos conselhos, por decisão do governo. Ocorre que nestes casos específicos, a começar pelo 10.224 do decreto, no Fundo Nacional do Meio Ambiente, que, como disse, não é o único, dou exemplo no voto de vários outros que foram questionados neste Supremo Tribunal Federal, alguns também com os mesmos fundamentos, mas que neste aqui, o fundamento constitucional que me leva à conclusão, que me leva, é exatamente pela circunstância de que, em matéria de meio ambiente, isto é, na minha compreensão, claro, como se extrai das normas constitucionais. Eu estou mencionando, que já foi mencionado da tribuna, tentando se fazer um discrimen, o que se decidiu no julgamento da medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 6.121, de relatoria do ministro Marco Aurélio, no qual se estabeleceu a competência normativa da administração para órgãos colegiados, mas a necessidade de observância de alguns parâmetros. Também enfatizo em meu voto o princípio da proibição do retrocesso democrático, que alcança de forma específica e proeminente a questão do meio ambiente, como expus de forma mais detalhada no voto que apresentei na arguição de descumprimento de preceito fundamental 760, o cuidado constitucional internacional neste tema ambiental, a vedar medidas legislativas ou administrativas que busquem ou que tenham como objetivo suprimir ou reduzir os níveis de proteção ambiental já alcançados, com todos os seus fundamentos e consecutários, como, por exemplo, o fortalecimento da participação popular. E, neste caso, com também uma fragilização que se tem, não apenas federativa, mas também democrática quanto à participação popular.
Eu não estou colocando em questão, porque nem isto foi objeto de questionamento, a validade e o componente da proibição de retrocesso em matéria de direitos fundamentais de terceira e de quarta dimensão, menos ainda em matéria de meio ambiente, porque deixei claro no voto que proferi anteriormente sobre isso, e esta é uma expressão constitucional, especialmente em relação à participação da coletividade, da responsabilidade da coletividade, da solidariedade de todos, incluídos aí com as futuras gerações. Estou, portanto, entendendo, presidente, senhores ministros, o dever do Estado de assegurar o direito fundamental ao meio ambiente, exatamente no sentido de conjugá-lo com o da participação popular. Contra a proibição de retrocesso, não apenas em relação a direito ambiental, mas de toda a institucionalidade que se manifesta nos diferentes órgãos e atuações, especialmente naqueles que têm natureza decisória, eficácia nas políticas públicas, que as normas impugnadas configuram, na minha compreensão, ofensa ao princípio da vedação do retrocesso, porque diminui o nível de proteção suficiente e eficiente do meio ambiente a partir do enfraquecimento dos órgãos de controle ambiental que são afetados, afasta a participação popular. Neste sentido, estou mencionando a base doutrinária que vai no mesmo sentido, o pretexto de reestruturar órgãos ambientais pelos decretos impugnados, especificamente ao primeiro deles, que foi objeto inicial do questionamento, diminui não apenas a participação no sentido de expor, contribuir para a adoção das políticas, mas também para o controle e a vigilância da sociedade civil e dos governadores especificamente, e aí está expressa a questão do Pacto Federativo sobre as políticas públicas relacionadas ao meio ambiente implementadas pela União, citando também, neste caso, a jurisprudência e a doutrina sobre a matéria, e, portanto, tenho para mim que a eliminação da participação da sociedade civil nas entidades que compõem o Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente evidenciam uma centralização que seria antidemocrática, porque a intervenção estatal, neste caso, se dá de forma exclusiva, afastando a participação da sociedade civil das políticas públicas ambientais, o que deslegitima as ações estatais em ofensa ao princípio da participação popular. Como disse, eu realço sempre os princípios que têm demarcado e identificado a matéria e o cuidado ambiental. E, neste sentido, a participação popular da sociedade civil em todas as instâncias sempre foi encarecido, tanto pela Constituição, como pela legislação, como pelos documentos internacionais. Afirma-se ainda contrariedade ao princípio da igualdade, porque a distribuição de forças entre a participação da sociedade civil no Conselho e representantes do governo e das entidades estatais deve dar-se em equivalência de condições quantitativa e qualitativa para ser considerada efetiva. Este afastamento gera exatamente uma desigualação total da atuação do Estado e da participação popular. Pelo que, senhor presidente, eu estou, como disse, recebendo o aditamento e, independente deste recebimento, como disse, não me parece que isto, de alguma forma, comprometa, e por isso aqui já dei o voto na sua inteireza, porque se o colegiado concluir no sentido de manter-se apenas no objeto inicial posto do decreto 10.224, os argumentos estão apresentados e eu estou concluindo no sentido de receber a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental como ação direta de inconstitucionalidade, independente até dos requisitos, porque poderia recebê-la, mas acho que, como coteja com a Constituição, seria mais adequado. E estou julgando procedente para declarar inconstitucional a norma do artigo 5º do decreto 10.224, que extinguiu a participação popular do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente, restabelecendo-se, portanto, enquanto não tiver outro tratamento da matéria, o disposto no decreto 6.985, e, entendendo o colegiado que se pode aceitar o aditamento como proponho, declarar também a inconstitucionalidade do decreto 10.239, que afastou os governadores que compõem a Amazônia Legal
da participação neste Conselho Nacional da Amazônia Legal e ainda a inconstitucionalidade do inciso 202 do decreto 1º, do artigo 1º do decreto 10.223, que extinguiu o comitê organizador do Fundo Amazônia e, com isso, afastou integralmente a sociedade civil da possibilidade de se manifestar, que é uma das condicionantes a que se ajustou e com que se comprometeu o Brasil com os entes internacionais para o cumprimento da condicionante daquele fundo, e é como voto, senhor presidente. Pedindo desculpa, atravessei 4 minutos do nosso período de intervalo. Não, agradeço a Vossa Excelência por mais esse belo voto, com essa pauta tão importante que é a pauta ambiental. Eu vou suspender a sessão pelo tempo regimental. Presidente, pela ordem. Pois não? Presidente, eu cumprimento Vossa Excelência e cumprimento também todos os presentes. Eu já havia anunciado que eu tenho um compromisso internacional de natureza acadêmica e institucional. Eu terei que me retirar na segunda metade da sessão. Eu pediria licença e escusas a todos e gostaria de proferir meu voto de forma muito sintética, se me fosse permitido. A palavra está concedida a Vossa Excelência. Tá bem, muito obrigado. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu gostaria de saudar a ministra Carmen Lúcia, que nos brinda com um voto extremamente importante, muito substancioso, em que analisou verticalmente todas as questões. Adianto desde logo que concordo inteiramente com o voto de Sua Excelência. Então, o meu voto é no sentido de, primeiramente, receber as ADPFs como ações diretas de inconstitucionalidade. Estou de acordo com o aditamento da inicial, tal como proposto pela ministra relatora. Eu verifico, senhor presidente, que aqui os atos impugnados claramente ofenderam esse novo regime que se inaugura com a Constituição de 1988, que é justamente a democracia participativa, que não substitui a representativa, mas complementa a representativa. Portanto, penso que os atos administrativos foram de encontro a esta alteração que nos foi proposta pelos constituintes originários. Também entendo, senhor presidente, que há ofensa, tal como atestou agora a ministra relatora, ao princípio federativo. Em terceiro lugar, vejo que há uma inaceitável data vênia retrocesso com relação a esse direito fundamental, que é o direito ao meio ambiente. Nós temos claramente implícito na Constituição, isso deriva dos tratados e convenções internacionais, o princípio da vedação do retrocesso em matéria de direitos fundamentais. Portanto, senhor presidente, e considerando que estes atos administrativos, ora impugnados, se inserem dentro de um quadro mais amplo de retrocessos contínuos que nós temos verificado nos últimos tempos, eu, então, pedindo escusas e vênias aos colegas que eventualmente pensam em sentido contrário, eu vou acompanhar integralmente a ministra relatora no sentido da procedência integral das ações. É como voto, senhor presidente. Eu agradeço a Vossa Excelência, ministro Ricardo Lewandowski, anotei o seu voto. Desejo a Vossa Excelência uma boa viagem, um êxito nessa missão institucional. E aí, então, aproveito, após o voto do ministro Ricardo Lewandowski, para suspender a sessão pelo tempo regimental de 30 minutos, para fazermos as nossas audiências que já estão aguardando aqui no nosso Salão Branco.